Bom, o trabalho atual foi ler este artigo aqui. Eu vou compartilhar na tela com vocês. Está todo mundo vendo um PDF do artigo que a gente tinha que ler? Sim. Legal. Então, é um artigo curto, de 5 páginas, muito bem intencionado, muito necessário, né? Que é uma avaliação, uma análise crítica do Enem. Mas o título, bom, esse artigo, eu escolhi ele porque ele é de um formato, que é o formato cartas ao editor. Esse formato, ele tem uma série de concessões com relação ao artigo padrão, né? Por exemplo, ele não tem resumo. Esse artigo foi publicado, tá? Tá aqui o DOI dele, foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física em 2015. Agora, eu até acho estranho, porque aqui está 2015, mas na hora que eu fui baixar ele, eu achei ele no arquivo de 2020, enfim, tá meio bagunçado lá no site da revista. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte, a atividade era escrever um resumo. Então, o que nós teríamos que fazer é, vou pôr uma janela uma do lado da outra aqui, para mostrar para vocês. E vou mudar a forma de compartilhamento da tela. Ó, o Thales chegou. Seja bem-vindo de novo, Thales. Obrigado. Ok, então, tá aqui o que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos pegar o que a gente estudou, das várias fontes. Essa daqui, em particular, traz uma lista do que o abstract tem que ter, né? Então, tá aqui em cima. E a gente deveria ler esse artigo e construir o resumo para ele. Bom, nós vamos dar uma olhada em quem mandou, né? Se quiser apresentar o seu, eu abro aqui e a gente lê junto. Mas, além disso, esse artigo, ele traz à tona um problema muito sério, que eu considero sério, que é a discrepância entre o conteúdo, né, a relevância do artigo e a redação do artigo. E justamente nós estamos aqui para estudar isso. É um artigo relevante, é um artigo que foi avaliado pelos pares, e nós também, como pares, né, temos o direito a tecer críticas de qualquer nível em cima dos trabalhos dos nossos colegas, como eles têm o direito de tecer críticas nos nossos trabalhos. Porém, não cabe a nós aqui mais julgar o mérito do artigo, porque o artigo foi publicado. Então, outras pessoas tão ou mais capacitadas do que nós reconheceram o mérito. E aí, lendo o artigo, vocês devem ter reparado, eu espero que sim, que tem várias coisas que não batem com o que a gente aprendeu. Não é só falta de resumo. Várias coisas não batem. Então, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, né, além da falta de resumo, o título. Já começa pelo título. Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Uma análise crítica. Bom, embora seja ok colocar siglas no título, é aquele ok assim, que deve ser evitado. Você só coloca siglas quando realmente você corre o risco de ter o título ficando muito grande para palavras-chave que são comuns da área. Por exemplo, na área da saúde. Se você vai fazer um estudo que envolve ATP, você não vai escrever adenosina trifosfato no título. Você pode escrever ATP, porque todo mundo conhece. Colocar no título o nome completo e
a sigla entre parênteses é redundante, é desnecessário. Não é o recomendado. Não está errado, mas não é recomendado. E aí uma análise crítica. Uma análise crítica é um termo muito genérico para dizer assim, nós estamos fazendo uma análise crítica. Ok. Quando eu li o título, eu criei uma expectativa. Uau, esse artigo tem o potencial para ser uma coisa assim, de referência nacional mesmo, uma análise crítica do Enem. O que será que eles vão abordar? Quando você passa da introdução, você percebe que, na verdade, ele só está olhando um aspecto do Enem, que é uma possível correlação entre a nota do Enem e a riqueza da região, seja ela do estado, né, ou de sub-regiões estaduais de ensino. Então ele faz uma correlação, ele tenta traçar com métodos estatísticos uma correlação entre a nota do Enem e o PIB. Esse é o objetivo dele. Mas o título não reflete isso. Uma análise crítica é um termo muito amplo. O título poderia ser melhor. Então, de fato, nós não temos um título adequado. Depois a gente já viu que tem a falta do resumo, né? E aí, a introdução também tem problemas. A introdução volta lá na origem dos exames de admissão que eram feitos pela China para tentar filtrar quem podia participar do governo. Não tinha nada a ver com educação nem com universidade. Passa pelo primeiro exame de admissão mesmo, que foi feito no Reino Unido, no século XIX, né? E depois para os Estados Unidos e assim por diante. Francês, né? E depois para os Estados Unidos, né? E aí, acaba. Fala de diversidade e aí acaba. Então, faltou a parte da introdução de fazer o gancho com o que vem por aí. Então, de novo, o artigo falha em pegar o leitor na introdução e dizer o que ele vai fazer. Até esse momento, eu achava realmente que ele ia fazer uma grande análise crítica. Aí ele começa a falar do Enem, faz um histórico muito bom, aparentemente muito competente do desenvolvimento, até onde meu conhecimento vai, né? Muito competente disso aqui. Me espantou um pouco que eles se basearam em dados que foram tornados públicos pela revista Veja, sendo que todos os dados do Enem são públicos e podem ser conseguidos ou pelo portal do INEP ou pelo portal da Transparência. Mas como isso daqui é de 2015, então o portal da Transparência não era algo ainda vigente naquela época. Mas mesmo assim existem canais oficiais para você conseguir esses dados, que são os mesmos canais que a revista Veja conseguiu. Não conseguiu dados que vazaram do Enem, né? Conseguiu porque pediu. Então, achei um pouco interessante, mas enfim, é uma peculiaridade do trabalho, dado é dado, né? Não importa no fim por onde eles conseguiram. E aí, eles começam a análise, a tal da análise crítica. Então, eles criam um conceito que eles chamam de score da escola no Enem, que é basicamente pegar escola por escola que fez o Enem no Brasil, tirar uma média entre as áreas, os eixos do conhecimento, uma média ponderada de igual peso, e aí eles analisam duas coisas. Eles analisam o desvio padrão dessa média em vários contextos, por exemplo, por estado, aqui, não, no de baixo, aqui não. Aqui é nacional. Eles analisam o desvio padrão e a variância da média, o desvio padrão da média. São duas coisas que eles analisam, tá? O desvio padrão da média é sempre um negócio muito pequeno, então eles multiplicam por 3, expandindo a probabilidade de 68% para 99%. Ok.
Aí começa a próxima coisa que não está legal, não está adequado. A figura, ela só tem título. Ele pôs no lugar da legenda. Mas isso é o título. Título da figura. Histograma de score score da escola Enem em 2013. Isso é um título. Aqui não tem nada de legenda. Como eu vou saber o que essa figura faz? Do jeito que ele escreveu, a única forma é ler o texto. E, de fato, quando você lê aqui, na primeira vez que Fig1 aparece, você vê que está escrito, ó, é o histograma do EEE, que ele acabou de definir, indicando que a distribuição do mesmo não é gaussiana, e aí a gaussiana com a mesma média de desvio padrão é apontada na linha contínua, e ele explica o gráfico. Isso aqui, ó, isso aqui é a legenda. Não precisa mudar uma vírgula. Isso aqui deveria estar aqui. O título podia estar aqui em cima, ou dentro da figura. Isso aqui deveria estar aqui. E esse parágrafo deveria começar aqui. Uma análise mais detalhada, e aí colocando aqui da figura 1, por questão de completude, das distribuições. Então, a discussão foi interrompida para que ele explicasse a figura. E é isso que a gente deve evitar. Sendo que é um texto muito bem escrito do ponto de vista de organização, de conhecimento, sempre colocando um parágrafo como unidade de discussão e sentenças como unidade de informação. Está bem feitinha essa parte. Porém, a parte de diagramação não está boa. Isso vale para praticamente todas as figuras. Mesma coisa aqui, ó. A figura 2 representa um diagrama um diagrama de barras de erro. Pega este pedaço aqui, ó, onde explica barras de erro, cinza e preta, até aqui, tá? E isso é a legenda. O resto é discussão. Mesma coisa para a figura 3. Então você percebe que a pessoa, porque não foi um erro só, foi uma coisa que repetiu várias vezes, isso não é um erro. Para começar, que não é um erro, né? Essas coisas a gente não erra. Não existe certo e errado. Eu não estou afirmando aqui que existe certo e errado. Existe o texto que é prazeroso e informativo, e existe o texto que dá trabalho de ler, que você lê porque você quer saber o que está escrito, mas que dá trabalho de ler. Porque ele é mal organizado. E é disso que a gente está falando aqui. De um texto que sofre de pequenas melhorias de qualidade de vida para quem está lendo. Tá bom? Então não é uma coisa de certo e errado. É uma coisa de como escrever bem para facilitar a leitura e transmitir melhor a informação. Então a mesma coisa acontece em todas as figuras. E aí aqui tem uma parte estatística que eu posso comentar com vocês, mas não vem ao caso. E aí quando chega no final, ele coloca aqui, a última sessão ele fala um pouco sobre a questão das questões de física no Enem, né? E faz a sua conclusão. E na conclusão ele faz assim, ó, neste texto apresentamos, vale a pena ler a conclusão, ó. Neste texto, deixa eu aumentar um pouquinho mais, até por causa do vídeo. Neste texto apresentamos alguns problemas relacionados ao Enem Sisu que merecem ser estudados em mais detalhes para que os responsáveis pelas políticas educacionais possam delinear estratégias de aprimoramento na seleção dos pretendentes ao ensino superior. Ok, então eles colocam assim, ó, nós estamos aqui não para tirar uma conclusão, mas para apontar uma lacuna. É isso que eu entendo desse parágrafo. Eu não sei vocês, porque não está explícito, mas é isso que eu entendi. Nós apresentamos problemas. Então, ele não apresentou soluções, ele apresentou problemas. Parece-nos relevante enfatizar aqui no final da manifestação no final, né, aqui o final, perdão, vamos começar de novo, eu me confundi. Parece-nos relevante enfatizar aqui o final da manifestação do Conselho da SBF ao INEP em 2014. A Sociedade Brasileira de Física escreveu uma carta aberta ao INEP em 2014, que termina assim: o Conselho da Sociedade Brasileira de Física, portanto, isso é o final de uma outra carta, tá?
reconhece a importância de termos no país um instrumento de avaliação do ensino médio, mas salienta que o presente instrumento precisa ser aperfeiçoado. Neste sentido, colocamos esta sociedade à disposição do INEP para um processo de ampliação deste debate. Ou seja, qual é a conclusão deles? Nenhuma. Mas tudo bem, porque isso é uma carta, não é um artigo. E esse é o ponto que eu queria chegar. É um outro estilo. Então, eu não estou aqui para jogar pedra no trabalho dos outros. Não é isso que eu quero. Mas eu quero aproveitar esse momento para dizer assim, é uma carta ainda científica. Deveria aderir às normas de redação científica. Mas os autores tomaram uma liberdade literária de fazer o negócio num formato diferente. Tudo bem, tudo bem. Mas para nós serve como ferramenta para olhar, se a gente tirar momentaneamente da nossa frente, se nós tirarmos momentaneamente o fato de que é uma carta e o fato de que tudo que foi feito aqui é uma questão de estilo, nós podemos usar este texto para lapidar as nossas habilidades de escrita. Então, vamos falar do resumo agora que vocês fizeram, mas eu já quero deixar aqui, até para quem não está presente na aula e está vendo pelo vídeo, eu quero deixar aqui a proposta de atividade para o fim do ano, até dezembro, para as próximas 2 aulas. Eu proponho que nós façamos uma editoração deste artigo em grupo. Então, qual é a ideia? A ideia é que nós possamos utilizar os conhecimentos que nós adquirimos aqui para melhorar a redação desse artigo, sem mudar o seu conteúdo, hein? Nosso trabalho aqui não é de pesquisa, é um trabalho de redator. Isso é muito comum, viu, gente? Principalmente para quem trabalha em grandes grupos. Eu já fui redator de 3 artigos. É um trabalho super bacana, porque você tem um grupo fazendo ciência e o grupo, cada um escreve um parágrafo, um pedaço, relatando a sua parte. E precisa de alguém que entenda tudo o que está acontecendo e que crie uma única narrativa. E as outras pessoas depois só fazem pequenas correções, para ter certeza de que a pessoa que amarrou tudo não falou besteira, né, de área que ela não entende tanto. Então, é um processo interessante e eu acho que a gente podia simular esse processo em cima desse texto. Vamos converter este texto num artigo, não numa carta. E vamos fazer isso seguindo as sugestões deste outro trabalho aqui. E também daquele outro do artigo de física. Tá? Seguindo o que a gente estudou, os 2 artigos que nós analisamos. Tudo bem? Tudo bem. Alguém quer ler o seu resumo? Professor, Pode falar. eu tenho uma pergunta antes. Pergunte. Quando eu li esse artigo, essa carta, na verdade, eu fiquei com uma sensação que, assim, eu acompanho bastante o trabalho do Fernando Weng, né? Ele tem uma página lá no Sul, chama Pergunte ao CREF, né? O pessoal manda pergunta de física e ele vai lá e responde. Eu fiquei com a sensação, me pareceu algo do tipo que os coautores, né, a Márcia e o Roberto, eu imaginei que eles fizeram um artigo, né, o Fernando Weng ali junto, deve ter feito uma contribuição, e isso foi enviado, e por ele estar junto, passou, né, foi aceito. Esse tipo de situação pode acontecer de uma pessoa e ela é um pouco mais reconhecida no trabalho e manda um trabalho mais ou menos e passa porque a pessoa tem um certo renome ou isso não acontece? Infelizmente pode. Porque, assim, você tem que lembrar que quem está fazendo a avaliação é humano também.
Uhum. Nós temos nossos bias, nossos vieses mentais, né? Então, do mesmo jeito que eu já fui discriminado em processo de publicação por ser de um país em desenvolvimento, que a pessoa não queria acreditar no meu resultado, e deixou claro que era porque eu vinha de lugar nenhum, existe o contrário. Existem revisores que vão bater o olho e falar, outro trabalho do Lang, legal. E aí, se o cara tiver, ele vai ler mais como curiosidade, ou se ele tiver muito corrido, ele não vai nem ler. Ou, o que pode acontecer também, o revisor se sentir inferior frente à magnitude, né, ao estrelismo do autor principal, e ficar com receio de corrigir. Isso também pode acontecer. Apesar de ser anônimo, né? Mas eu já vi gente, eu já tive do outro lado. Já vi colegas meus revisando artigos de pessoas mais bem reconhecidas, com medo de falar assim, ai não, mas o editor sabe quem eu sou. Vai que o editor é amigo dele. Entendeu? Então, assim, muita coisa pode acontecer que leve a isso que você falou. Isso que você falou é um efeito, né? Ele é um sintoma, ele não é a causa. A causa são múltiplos fatores humanos mesmo, por trás, mas pode acontecer sim. Uhum. Eu tenho essa sensação, assim, por alto. Eu não conheço essa Maria Cristina Bernardes Barbosa e nem o Roberto da Silva. Eu posso supor até que eles seriam estudantes, talvez Sim, de eu, pós-graduação, né? eu E pensei mesmo. ainda inexperientes. Se este for o caso, ok? Se este for o caso, aí nós teríamos um outro problema, que é o Fernando Leng estar como primeiro autor. Certo? Por quê? Porque outra praxe que se adota, mas que não é adotado, quando eu falo se adota, quer dizer assim, existe um grupo que adota. Não quer dizer que se adota na maioria, não quer dizer que é unânime. Mas outra praxe que se adota é o orientador ser o último. Justamente porque ele é um cara de carreira bem estabelecida, que está ajudando a impulsionar a jovem, a incipiente carreira dos seus estudantes. Então, isso é uma praxe educada que, infelizmente, nem todo orientador adota, né? Eu conheço pessoas que, assim, se ele não for o primeiro autor, ele proíbe o aluno de publicar até o doutorado. Eu tenho vários professores hoje que eu conheço, que têm mágoas dos seus orientadores, brigaram com os orientadores, porque o orientador chegou a falar, se você não me pôr como primeiro autor, eu ligo na revista e te proíbo, mexo meus pauzinhos, você nunca publica esse trabalho, coisas assim. Mas, felizmente, esses são minoria. Agora, esses que você tem que brigar para publicar. Mas que não é uma praxe unânime, não é. Então, eu adoto isso. Aliás, eu sempre, nos grupos que eu participo, nós sempre publicamos em ordem alfabética. E a gente deixa claro isso, a gente põe uma observação, um rodapé na primeira página, tipo um asterisco, e escreve embaixo, autores em ordem alfabética de sobrenome. Que é para acabar com isso de termos primeiro autor. Gente, vocês me dão um segundo só, por gentileza? Eu tenho que ver minhas crianças aqui.